Eu creio que você, como eu, já passamos por muitos sustos na vida. Desde aqueles sustos que nos pregam por brincadeiras. Alguém vem e dá um grito, ou se apresenta de modo repentino, ou diz uma notícia falsa. A gente se assusta, mas depois a pessoa diz que era brincadeira. Até aqueles sustos mais sérios, sustos reais, sustos que fazem o nosso coração bater mais rápido, que tira a cor do nosso rosto, que faz o espanto brilhar em nossos olhos, os joelhos tremerem, as mãos perderem o ânimo. Mas graças a Deus, se chegamos até aqui, é porque superamos os sustos. Mas continuando a viver, nós ainda teremos outros sustos. Mas quando os sustos chegarem, não é preciso temer, se você tiver Deus do seu lado, ou melhor, se você estiver do lado de Deus. É isso que nos diz o Salmo 118. Vamos ler este salmo. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam. Por isso, verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém, como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. A destra do Senhor se eleva. A destra do Senhor faz proezas. Não morrerei. Antes, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus.
render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Este salmo, um salmo riquíssimo, várias vezes citado no Novo Testamento, em relação tanto à pessoa do Senhor Jesus Cristo, que cumpriu várias das palavras e dos tipos que este salmo menciona, como também para exortar o povo de Deus a viver sem medo e viver confiando em Deus. O salmo começa e termina com um desafio que emoldura o salmo. O autor do salmo é como se ele pintasse um quadro e colocasse uma moldura. E a moldura é: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Primeiro versículo e o versículo 29, o último, tem exatamente estas mesmas palavras. Um desafio para tributarmos a Deus, para pagarmos a Deus ações de graças. Por quê? Porque Deus é bom e porque a sua misericórdia é contínua, dura para sempre. Após a abertura, o salmista faz um convite a 4 grupos. Primeiro, ele faz este convite geral, aqui na abertura, depois ele convida o povo de Israel. É como se ele dissesse: vamos lá, Israel, louve a Deus. Vamos lá, povo de Israel, diga: a misericórdia do Senhor dura para sempre. Israel era o seu povo, o povo ao qual o salmista pertencia, o povo escolhido por Deus para nos trazer a revelação e registrar a revelação da antiga aliança. O povo com o qual Deus tinha feito um pacto para ser o seu povo e testemunhar a sua salvação, o seu projeto redentivo ao mundo. Então ele convida este povo a louvar a Deus. Depois ele convida os sacerdotes, a casa de Arão. A casa de Arão eram os descendentes de Arão, que foram escolhidos para serem os sacerdotes, para trabalharem no templo, mediando as ofertas do povo a Deus e o ensino da lei de Deus ao povo. Então ele diz: vamos lá, casa de Arão, louvem a Deus, digam: a sua misericórdia dura para sempre. E depois ele faz um desafio aos que temem a Deus, aos que adoram a Deus. Se o salmista estivesse lá no templo, é como se ele convocasse aqueles que estavam chegando para adorar a Deus, porque reverenciavam a Deus, porque temiam a Deus, e diz para eles: vamos lá, vocês que estão chegando aqui para louvar a Deus, digam: a sua misericórdia dura para sempre. A palavra misericórdia expressa a atitude de alguém que age em prol, em favor de outra pessoa que não merece e não tem com que retribuir, mas precisa da ajuda. Se refere ao favor de alguém que está numa posição superior, numa posição de poder socorrer, de poder prestar socorro, e tem diante de si alguém que precisa, só que essa pessoa não merece o socorro que está pedindo. Até pode ser que aquela pessoa desmereça esse socorro. Mereça que ela seja deixada naquele estado. Além de, no seu passado, não ter demonstrado nenhuma atitude com a qual ganhasse méritos diante daquele que ela está clamando por socorro, a perspectiva é que no futuro ela também não tenha como retribuir a ajuda que está pedindo. Misericórdia, então, fala da atitude daquele que pode socorrer, estender a mão, socorrer, ajudar, mesmo sabendo que aquela pessoa não merece e que ela nunca poderá retribuir.
Qualquer favor que venha da parte de Deus tem como base a sua misericórdia. Nós não merecemos nenhum favor da parte dele e nunca teremos como retribuir os imensos favores que ele nos faz. Por isso o salmista diz: olha, vamos dizer que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Quando Deus livrar você de um susto, livrar você de um medo, afastar de você aquilo que te assusta, lembre-se de dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi a sua misericórdia que me impediu de cair diante desse susto ou desta ameaça. Mas além deste convite, o salmista descreve o seu livramento. Nos versos 5 a 7, ele diz: eu estava em meio à tribulação. A palavra tribulação aqui literalmente é aperto. Eu estava num grande aperto. Então eu clamei ao Senhor. Eu pedi a ajuda de Deus. Eu busquei o socorro de Deus. Ele me ouviu e me deu folga. E me colocou num lugar espaçoso. O salmista, então, cria aqui nessa poesia imagens. Eu estava numa situação de aperto, no canto da parede, já sem saber o que fazer. A ameaça me empurrou e me apertava. Eu só vi uma saída: para cima. Então eu clamei a Deus. Eu busquei a ajuda de Deus. Ele me ouviu. Ele me ouviu e me tirou daquele canto de parede, e me tirou daquele aperto e me colocou num lugar espaçoso e me deu folga. Em outras palavras, tirou a tribulação e a aflição que estava sobre mim. E então ele pergunta: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Ele afirma: Deus está comigo, então eu não vou ter medo. Ele repete algo que tem sido dito através das Escrituras. Se você tem acompanhado os nossos estudos sobre o não temas, você percebeu que várias vezes que Deus diz para algum servo seu: não temas, Deus acrescenta: porque eu estou contigo, porque eu estou com você. É a presença de Deus que afasta o medo. O que nos liberta do medo não é a nossa própria força, não são os nossos próprios recursos, e sim a presença de Deus. Aqui é o salmista confessando: se Deus está comigo, eu não vou ter medo. O que é que o homem pode fazer contra mim? O que é que as pessoas podem fazer contra mim se Deus está comigo? Aí ele repete: o Senhor está comigo, está entre os que me ajudam. Deus está entre aqueles que me socorrem, que estão para me ajudar. Por isso, eu verei cumprido o meu desejo naqueles que me odeiam. A vida carrega sua parcela de ódio contra nós. Por inveja de alguns, por estarem contrários ao que proclamamos ou ao que vivemos, as pessoas sentem ódio de nós. Algumas vezes por simples maldade. Elas querem nos prejudicar. E como enfrentar o ódio das pessoas? Um ódio que muitas vezes nos assusta. Um ódio que muitas vezes nos ameaça. Como enfrentar este ódio? Confiando em Deus. Ficando do lado de Deus. Se Deus está entre os que te ajudam, os que te odeiam não vão te atingir. Você verá o seu desejo cumprido contra eles. É por isso que o salmista, na próxima estrofe, versos 8 e 9,
faz uma dupla afirmação. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Ele diz: eu poderia confiar nas pessoas, confiar nas autoridades para me livrar desse aperto, desta aflição, para me proteger dos que me odeiam. Mas há algo melhor. É confiar em Deus. É buscar segurança, é buscar refúgio em Deus. Isto é melhor. Nós devemos estar convencidos desta verdade. Não há segurança melhor. Não há refúgio melhor do que Deus. Nenhum ser humano, nenhuma pessoa, nenhuma autoridade tem poder suficiente para nos dar plena segurança, plena proteção, para ser um refúgio plenamente adequado. Por isso, é melhor confiar em Deus. Aí o salmista agora vai mostrar, volta a descrever, como ele havia iniciado no verso 5, volta a descrever a sua aflição e o livramento que Deus lhe proporcionou. Ele diz: todas as nações me cercaram. Mas em nome do Senhor, isto é, confiando em Deus, acreditando no poder de Deus, tal qual Davi, quando se dirige ao gigante Golias, ele diz: em nome do Senhor dos Exércitos, é que eu estou indo com você. Você está vindo contra mim cheio de armas, todo armado. Mas eu estou indo com você com uma única arma: a confiança em Deus, em nome do Senhor. Então, falar em nome do Senhor é dizer: eu estou confiando em Deus. Eu estou acreditando que Deus vai agir. Eu estou acreditando que Deus vai fazer alguma coisa. As nações me cercaram. E aí ele repete com ênfase: cercaram-me. Cercaram-me por todos os lados. Eu fiquei sem saída. Ele volta àquela ideia da aflição, do aperto, da situação de estar encurralado, sem saída. Mas a saída foi confiar em Deus. A saída foi agir em nome do Senhor. E então ele usa uma outra imagem: como abelhas me cercaram. E aí você pode imaginar alguém sendo atacado por abelhas, um enxame de abelhas atacando uma pessoa. Essa pessoa fica sem saber o que fazer, certo? Cobre o rosto, mas as abelhas estão picando e atacando. Ele compara o aperto que ele passou a isso, a ter sido atacado por um enxame de abelhas. Mas usa uma outra imagem agora: como fogo em espinhos foram queimadas. Como alguém que coloca fogo num monte de espinhos ali e aquilo se torna uma fogueira. Foi assim que aconteceram com as pessoas que atacaram o salmista. Ele confiou em Deus. Foi em nome de Deus que ele venceu. Por 3 vezes ele repete isso. Todas as nações me cercaram. Cercaram-me por todos os lados. Cercaram-me como abelhas, um enxame de abelhas atacando. A aflição foi grande. O susto foi enorme. Alguém que olhasse de fora poderia dizer: ih, está sem jeito. Esse vai perder. Esse está sem jeito. Mas ele confiou em Deus. Ele buscou refúgio em Deus. E aí ele acrescenta mais uma imagem aqui: empurraram-me violentamente para me fazer cair. Me cercaram, me atacaram como um enxame de abelhas e me empurraram para que eu caísse.
para verem a minha queda. Porém, o Senhor me amparou. O salmista deixa claro que a sua segurança é Deus. Ele consegue a vitória porque confia em Deus. Ele não caiu porque o Senhor o amparou, porque o Senhor o segurou. É por isso que ele não tem medo. Ele não se amedronta diante dos sustos da vida, porque ele está com Deus, porque ele confia em Deus. E ele diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu cântico, ele me salvou. Então, se eu tenho energia, se eu tenho forças para continuar vivendo, para continuar vibrando, se eu estou cantando e louvando, eu faço isso para o Senhor, porque foi Ele que me salvou. No restante do salmo, o salmista mostra a alegria que há na casa daqueles que estão com Deus. O louvor que brota dos lábios, porque a mão do Senhor está operando, a mão do Senhor está realizando proezas. Fala da esperança de que continuará vivendo para contar as obras do Senhor. Para o salmista, a vida só vale a pena se for para proclamar o que Deus tem feito. Então ele quer continuar vivendo para contar o que Deus tem feito. Ele relembra que Deus o disciplinou, que Deus o castigou severamente, mas o guardou da morte. Por estar com Deus, Deus cuida dos seus e cuida inclusive corrigindo, cuida inclusive trazendo a disciplina para afastar o mal, mas dá a vida. A disciplina de Deus produz vida, traz a vida eterna. Então ele diz: olha, abram-se as portas da justiça, e aqui ele se refere aos portais do templo, porque eu quero entrar e render graças. Falando do templo lá em Jerusalém, ele diz: eu quero entrar, abram as portas, porque eu quero entrar aí no pátio do templo e render graças. Porque é isto que os justos fazem. Eles entram na casa de Deus para render graças. E aqui ele usa uma outra imagem de que aquela pedra que os construtores não valorizaram, aquela pedra com a qual os construtores, os mestres de obra, os engenheiros da época iam até as pedreiras para ver as pedras que tinham sido cortadas e testar estas pedras, avaliar estas pedras e falar: esta serve para construção, esta não serve. Então teve uma pedra que os construtores disseram: esta não serve, não dá certo na nossa construção, ela é muito fraca, muito frágil. Mas essa pedra que foi rejeitada, ela veio a ser a pedra principal. Deus não a rejeitou. O salmista aqui fala da rejeição dos homens, que não é a rejeição de Deus. Isso se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, rejeitado pelas autoridades e homens da época, mas se tornou a pedra angular do povo de Deus, aquele sobre o qual o povo de Deus está edificado e construído. E isso aconteceu porque veio do Senhor. As pessoas ficam maravilhadas, não entendem, mas é isso que o Senhor faz. E aí ele diz: quando isso acontecer, poderão dizer: esse é o dia que fez o Senhor, o dia da salvação, o dia do cumprimento da sua redenção. Então vamos nos alegrar com isso. O salmista nos convida a fundamentar nossa alegria na salvação que Deus realizou através do Senhor Jesus Cristo, na salvação que Ele realizou através da pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Ele. A rejeitarmos também a salvação dos homens e ficarmos com a salvação dele. Então Ele convida o povo a louvar a Deus, algo que foi cantado naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
onde as pessoas disseram: salva-nos, Senhor, hosana ao que vem em nome do Senhor. E aqui o salmista está se referindo àqueles que entravam na casa de Deus para clamar a salvação, mas aquilo era um prelúdio daquele dia em que o Salvador chegaria na cidade de Jerusalém para realizar a salvação dos homens. Por isso ele diz: adornem a festa com ramos, preparem o caminho para exaltarmos a Deus. O Salmo fala de uma situação concreta na época do salmista. Quando ele foi atacado por todas as nações, ficou num lugar de aperto, mas ele não teve medo. Ele confiou em Deus e ele foi salvo. E aí ele foi ao templo para louvar a Deus. E ele dá esse testemunho de que ele foi uma pedra rejeitada pelos homens, que os homens tentaram destruir, mas acabou se tornando uma pedra principal. E ele convida os adoradores a clamarem a salvação de Deus e a louvarem a Deus. Mas esse salmo, essa situação que ocorreu na época do salmista, era um pequeno adiantamento do que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo, que serviria de salvação e proteção para todos os que confiam nele. A vida ainda vai trazer sustos, ameaças, apertos. Ainda poderemos ficar cercados por todos os lados. Ainda podem tentar nos empurrar, ou até nos empurrar tentando nos fazer cair. Podemos ser atacados por enxames de abelhas do ódio das pessoas deste mundo. Quando isso ocorrer, lembre-se, confie em Deus. Busque a segurança de Deus. Deixe o medo de lado. Clame a Deus, porque melhor é confiar nele do que buscar o socorro dos homens. Amém.